E questão de quedas de avião, né? A gente teve muito em agosto, até em setembro também. Você vê que pode acontecer Sim. quedas de avião grande, pequeno. Vamos lá. Pode, André, ainda pode acontecer, tá? Um acidente aéreo. As cartas me trazem sobre isso. Nada numa grande proporção. Tá? Eu não vou dizer que vai ser aí. As cartas não me trazem dizendo que vai ser, por exemplo, um avião comercial, tipo um Boeing, um avião grande, tá? Mas há a possibilidade, sim, de um acidente aéreo aí trazendo algumas vítimas, tá? Tá, e tá bom. E E a de Maria. uma empresa bem forte no Brasil. É uma empresa conhecida, então. Aham. Tá, tá bom, então. A Maria Vitória, ó, que está nos assistindo, ela pediu para você falar da Andressa Suíta, né? Mulher do Gustavo Lima, e o que você pode dizer sobre ela? Vamos ver o que as cartas trazem para ela. Qual a energia o tarô nos traz para ela, para Andressa Suíta? Vamos lá. A gente abre para ela com a carta do carro, né? Então, trazendo movimento na vida dela. A carta da justiça, então, provavelmente aí já vem nos avisando que vai sair alguma coisa relacionada a alguma fake news, alguma fofoca, alguma notícia que ela vai precisar se explicar, principalmente e relacionado ao casamento dela. Tá? Porque a carta do julgamento me traz as pessoas julgando, me traz alguma coisa sendo tendo que ser explicada, alguma coisa tendo que ser falada. Então, pode ser que ela se envolva aí numa polêmica, em alguma coisa do tipo, que ela precise vir a público se explicar. Tá. Possibilidade dela ter mais filhos? Tem possibilidade? Vamos ver. Opa! Tem possibilidade sim, Tem. tá? Mas talvez uma adoção haja Hum, essa vontade. uhum. Tá bom. Tá ok. E se vocês quiserem saber Vamos mais lá. alguma coisa, algum assunto, podem escrevendo aí. Isso aí, podem colocar nos comentários. Tá bom. O pai Jardel, fala um pouquinho do Lula. O que você veio do presidente? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Opa, que carta a gente tem aqui para o presidente Lula. Então, nós não temos cartas muito positivas, tá? Nós temos aí a carta da torre, a carta do diabo, a carta do carro. Nos falando num período, né, que ele está passando, onde talvez, né, ele esteja procurando conselhos e direcionamento com as pessoas erradas, tá? Então ele vai precisar ir repensar e ver para onde ele está correndo, para onde ele está indo buscar esses conselhos, essas formas, né, de ser aconselhado, porque mostra as cartas me mostram aí um problema de governo, tá? Então pode acontecer de sair algum escândalo no governo relacionado a pessoas próximas a ele aí, e ele tá tentando, e esse escândalo ele já está acontecendo internamente, tá? E eles estão tentando resolver isso de uma forma que não vaze, que não saia, e ele não está encontrando essa saída aí. Mostra ele, principalmente com o psicológico bem abalado aí, e colocando muito na balança, né, os governos ao qual ele já fez e esse agora. Tá. E assim, saúde dele, como que tá?
vai precisar tomar bastante cuidado aí, talvez uma hospitalização para cuidar de alguma coisa relacionada à saúde, tá? Que precise de uma intervenção, eu não vou dizer uma intervenção cirúrgica, assim, mas que vai precisar de uma intervenção, e é onde ele pode se afastar aí do governo por uns meses ou por algum tempo, tá? Mas ele vai precisar tomar bastante cuidado com a saúde. A saúde mental já está bem complicado para ele aí, e agora vai começar a saúde física, né, a ser afetada. Tá. E será que ele termina o mandato, assim, tem 2 anos ainda? Você falou que ele pode se afastar, Pelas mas cartas, sim. termina? Tá. Ele termina o mandato, vai ter um período onde ele vai se afastar, mas consegue concluir o mandato, sim. Uhum. Tá bom. E fala um pouquinho do Bolsonaro, né? Que a gente pergunta do Lula, aí tem que perguntar A do gente Bolsonaro. pergunta do Bolsonaro. Ó, Lembrando, pessoal, né, eu sempre gosto de frisar aqui, né, André? O tarô, ele não tem partido político, tá? Então eu só falo aquilo que o tarô me traz. Uhum. Vamos ver Bolsonaro. Bolsonaro, ele passando aí por um momento, né, de rever estratégias, tá? Principalmente estratégias e pessoas também, tá? Mas estratégias onde ele estava vendo que não estavam levando ele para um caminho positivo. Ao contraponto do Lula aí, que está buscando conselhos, né, com pessoas erradas, o Bolsonaro, ele está vendo, está começando a enxergar, tá, que existem pessoas erradas ali ao lado dele e ele está se afastando dessas pessoas. E se ele não se afastar por completo dessas pessoas, essas pessoas vão trazer aí para ele um movimento que não vai ser positivo, tá? Então precisa tomar cuidado aí com as pessoas ao redor dele. Saúde, tá? Num momento tranquila, que não há tanta preocupação, certo? Mas também precisa ficar ali fazendo seus exames, tomando um certo cuidado, precisa ficar de olho regularmente, tá? Porque mostra um problema aí que também de saúde, tá? Que ele precisa estar cuidando sempre, ele precisa ficar sempre de olho, fazendo algum exame, é isso que as cartas me trazem. Mas a carta da Roda da Fortuna trazendo as coisas movimentando para ele. Ele vai passar por ele está passando por um fechamento de um ciclo, tá? E vai entrar num novo ciclo aí, que vai ser bem positivo para ele, tá? Mas precisa tomar muito cuidado com as pessoas ao redor. É isso que as cartas me trazem, frisa bastante, né? Tomar cuidado com as pessoas ao redor dele, porque podem manchar a imagem dele. Tá. E a possibilidade dele voltar para a política no futuro como candidato a alguma coisa, tem essa possibilidade? Vamos ver. Sim, 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 sim. A carta do Mago já trazendo, né? Eles fazendo aí uma caminhada para quando ele puder retornar, ele retornar. Então, isso é praticamente 100% de certeza. Já está se Tá. movimentando para quando ele puder voltar para a política, ele vai voltar para a política, tá? Mas precisa, né, ter um cuidado, porque eu vejo justiça envolvida, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pode ser que essa movimentação ela esteja sendo muito apressada, muito acelerada. Sim. E essa justiça aí pode ser prisão, será? Vamos ver, André. Eu não vou te confirmar uma prisão, mas talvez algo relacionado. Não uma prisão, tá? Certamente, mas algo que ele vai precisar passar aí por um processo de responder algo
perante a justiça, ele vai precisar. Isso pode atrapalhar essa volta dele aí para a política, né? Por isso que as cartas me falam de algo sendo meio precipitado, assim, é melhor ir meio pelas beiradas e mais Tá. devagar, deixar as coisas tomarem o seu devido rumo, porque ainda há coisas para serem descobertas, digamos assim. Tá. Tá bom, então. A Priscila Miranda, ela tá assistindo a gente, ela perguntou se a Maíra Card vai engravidar. Vamos lá, boa noite, Priscila. Vamos ver aí se a Maíra vai engravidar, se tem neném nos caminhos dela. Não vejo uma criança nos caminhos dela, tá? Na verdade, eu vejo a vida dela indo um pouco fora da curva daquilo que ela espera. Daquilo que ela esperava. Então, pode ser que tenhamos alguma polêmica, alguma fofoca, alguma coisa envolvendo aí ela, o relacionamento dela, nos próximos dias. Tá? A carta do enforcado me traz isso, a carta dos namorados também, principalmente a carta do diabo. Talvez um relacionamento que não vai durar muito tempo. Uhum. Um pouquinho do ministro Alexandre de Moraes, o que você vê para ele aí? Vamos lá. Vamos lá, Alexandre de Moraes, tarô. Nos mostra a carta do imperador, né? Já sai logo aí. Ele numa posição de tomar decisões e fazer as coisas, mas logo me traz ele um pouco perdido, né? Junto à carta da estrela. Então ele me mostra ele um pouco perdido, ele um pouco precisando de um equilíbrio. É como se algumas coisas, algumas decisões e algumas coisas estivessem reverberando de uma forma muito negativa para o lado dele, tá? E isso eu tô falando no interno, tá? Não no que sai na mídia, é no interno ali, tá? E ele vai passar por um processo. As cartas, a carta da carta, ela vem me trazendo ele passando por um processo muito complicado, tá? E isso envolve justiça, tá? E talvez aí uma saída do cargo, alguma coisa desse sentido, há possibilidade, isso já foi conversado. Tá. Tá bom. Outra coisa também, né? O Twitter X hoje voltou, né? Só que o Elon Musk fez uma gambiarra, digamos assim, criou um outro IP, trouxe de volta o Sim. Twitter X, né? E aí eles não conseguiram bloquear. Parece que eles estão vendo um jeito aí de tirar o Twitter de novo do ar. E aí vai ficar no ar por muito tempo esse procedimento. Então, vamos lá. Vai ficar no ar ainda por mais um tempo. Eu não vejo isso se resolvendo, André, tipo, em dias como querem que se resolva. O Elon, ele teve não vou dizer uma ideia, né, mas ele trouxe isso, o Twitter, né, de volta de uma forma que se eles forem fazer algo, as cartas me trazem um prejuízo muito alto. Entendeu? Me vem a carta do prejuízo, a carta das percas. Então, isso ainda vai ficar, o Twitter ainda vai ficar uns dias ainda no ar até eles acharem uma brecha. Eles estão procurando uma brecha para fazer, para tirar do ar novamente. Tá. Mas ele não vai adiantar por muito tempo. Não vou te dizer que a gente vai ficar sem o Twitter. Não. Depois volta então de novo. Volta. Eles vão achar uma forma, tá? Alguém vai baixar a guarda e eles vão entrar num consenso para que a rede opere no país. Tá, entendi. Então vai acabar se resolvendo. Vai acabar se resolvendo. Mas mais para frente, tá? Isso aí ainda vai levar
uns meses para se resolver. Tá. Tá bom, então, gente. E podem colocando os assuntos que vocês queiram que ele Isso fala. aí. O Lula já falou, Bolsonaro, Já Alexandre de Moraes, falamos. Twitter, queimadas ele já falou, tá? Só para a gente não repetir os assuntos. Aí quem entrou depois pode assistir a live aí. Vamos falar, então, dos candidatos aí à Prefeitura de São Paulo, que eu já vi gente perguntando. Vamos. Eu estava acompanhando. Estava acompanhando aqui também. Jeitos, né? 3 fatores aí? Isso, vamos fazer para os candidatos. Vamos jogar de uma forma um pouco diferente. Tá. E vamos fazer o quê? Vamos usar o tarô, tá? O tarô de Marselha. E vamos usar 3 fatores principais, né? O presente, os desafios de cada um e um futuro provável, tá? Para a gente ver o que o tarô nos diz aí. Tu quer começar por algum nome específico, André? Começa do Pablo Marçal. Marçal? Vamos ver, então. Vamos ver que cartas saem para o Marçal. Espera que eu fiz uma listinha com eles aqui. Ó, e eu preciso ir riscando aqui os nomezinhos, tá? Então vamos lá para o Marçal, vamos ver o que as cartas nos trazem. Então vamos lá. André, para o Marçal, a primeira carta que sai para nós é a carta do louco, tá? Dentro do tarô aí. Então, ele tá num momento, a gente falando, né, do presente, ele tá num momento de novas possibilidades, tá? E aventuras ousadas. Então, a política para ele é uma aventura ousada, né? Ele tá se jogando de cabeça ali, ele tá indo para ver até onde vai e tudo certinho, tá? A abordagem dele, pelo que a carta me traz como uma figura do empreendedorismo, traz ali para os eleitores e para os espectadores que gostam de assistir os debates e tudo, né? E até mesmo para outros candidatos, tá? Um frescor, uma inovação, mas tá, essa carta traz para ele o risco dele ser visto como imprevisível e desestruturado. Então tem esse aí, tem um lado positivo e o lado negativo também da carta agindo para ele no presente. Tá? Nos desafios, a carta que sai para ele é a carta do julgamento, tá? Me dizendo o quê? Que o maior desafio dele é ser levado a sério, tanto pelo eleitorado, por uma parte do eleitorado, não vou, porque senão depois vão me destruir nos comentários aí dizendo que eu estou abrangendo todo mundo, mas por uma parte do eleitorado, não para as pessoas que acreditam nele, tá? E pelos outros candidatos, é como se não levassem ele a sério. Tá? Então, ele precisa demonstrar que as ideias deles são viáveis e que ele tem a maturidade, tá? Principalmente política, para realizar as mudanças sem ele perder o foco, tá? E a carta do futuro provável para ele é a carta da estrela. Eu não mostrei as outras, né? É a carta da estrela. Fazendo o quê? Que ele tem o potencial, sim, né? A carta me traz isso, falando que ele tem um potencial, ele é uma figura inspiradora, ele traz novas ideias, ele tem uma visão otimista de futuro, mas, assim, ó, ele pode não conquistar ainda a prefeitura nessa eleição, mas ele vai ter aí o impacto de criar um caminho, tá? Ele vai construir uma base de seguidores políticos que vão acreditar muito na visão dele. Tá? Então, temos aí o Marçal. Entendi. Tá Tarô bom. foi... Tá. E agora, quer falar do Ricardo Nunes, o outro também, que é bem forte, né? Vamos lá, então. O que sai para o Ricardo Nunes aqui? Olha, a primeira carta que sai para ele é a carta do Imperador. Tá trazendo o quê, né? Que ele está numa posição de autoridade e controle. A carta do Imperador traz que ele tem a experiência, né, na administração, e ele está focado em manter isso aí, tá?
em continuar a gestão dele. A figura dele é forte, é confiável para muitas pessoas, tá? Então, ele tem aí uma base não só de vida, tá? Pelo que o tarot tá me mostrando, mas ele também tem uma base eleitoral que antes não estava levando tanta confiança para ele, mas que ele começou a ter isso nos últimos dias, nas últimas semanas aí, trazendo para ele isso aí. O desafio traz para nós a carta da justiça, tá? Então ele precisa lidar com questões aí de responsabilidade e transparência. O maior desafio dele é provar que as decisões dele foram, né, no mandato dele justas, tá? E equilibradas e não orientadas somente por interesse político. Mas, assim, ó, rola uma pressão para resolver problemas de forma ética, vai ser bem grande, principalmente foi e vai ser, tá? E a carta que a gente encerra, o jogo dele é bem interessante, né? A carta que a gente encerra para ele é a carta do carro, né? Ele tem chance de avançar aí com muito sucesso, tá? Principalmente se ele continuar demonstrando aí um controle, tá? A campanha dele pode ganhar uma atração muito positiva se ele mantiver o foco e ele souber ir pelas beiradas sem perder o foco. Se ele souber fazer mais se ele não se intrometer tanto no foco do que está acontecendo e ele ir mais pelas beiradas. As cartas me trazem isso. Ele é um candidato muito forte para continuar. Tá. Tá? Tá bom. Deixa eu riscar ele aqui. E aí depois a gente tem o Boulos, né? Vamos pro Boulos, então. Aqui, peraí. Deixa eu só avisar o pessoal, gente. Hoje deu um probleminha no programa que eu transmito, a live, e aí eu tô transmitindo por um outro programa. Na verdade, eu tô em dois, tá? Só que um tá aparecendo só minha imagem e a voz do Pai Jardel. Então, quem tá nessa câmera aqui, se quiser ir pro outro link aqui do canal, aí vocês vão ver o Pai Jardel certinho, tá? Agora, se vocês quiserem continuar aqui, vocês vão só ouvir a voz dele, tá? Eu aconselho aí pro outro que o áudio é melhor, dá para ver a imagem dele, onde ele mostra as cartas, tá? Quem está assistindo nessa Vamos câmera. lá. Bom, então é isso. Pro Boulos, vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu arrumar o meu tarô aqui. Pro Boulos, o que nós temos? Nós abrimos aqui. Olha, bem positivo para ele também. A carta que a gente abre para o Boulos já de início, falando no presente, para o pessoal que está chegando agora, a gente está fazendo três revisões, né, de cada nome. O presente, os desafios que cada um vai ter ou está passando no momento, e um futuro provável, tá? Então são 3 cartas do tarô para cada uma dessas especificações. O Boulos, a gente abre para ele com a carta do enforcado, tá? Mostrando que ele ele está num momento de sacrifício e reflexão, tá? Ele está buscando reavaliar muitas estratégias políticas dele aí, decisões e o jeito que as coisas estão indo, o jeito que as coisas estão tomando forma e tomando rumo, tá? E ele está bastante preocupado aí com com ativismo social, tá? Mas ele precisa pensar em novas abordagens. É isso que as cartas me trazem, tá? Para ele conseguir se conectar com um público mais amplo. É como se ele tivesse ali uma base muito restrita, tá? Ele não está conseguindo atingir novos públicos. Isso é uma coisa que está ali meio que tirando o sono dele, trazendo preocupação para ele. A carta dos desafios é a carta da temperança. Eu vou esquecendo de mostrar as cartas, tá, pessoal? Desculpa. É a carta da temperança, tá? Então, o desafio para ele é encontrar equilíbrio entre as coisas ao qual ele é apaixonado por fazer, tá? E a necessidade de compromissos práticos para governar.
Então, ele precisa encontrar o equilíbrio entre coisas ao qual ele é muito apaixonado em lutar, por causas que ele é muito apaixonado em lutar, mas também ver outras minorias, ver outras causas, não ficar focado apenas naquilo ao qual ele é conhecido por lutar, pelas causas que ele é conhecido por trazer para o grande público ou para a mídia, né? Então ele precisa disso, tá? Ele vai ter que unir forças aí, tá com grupos que talvez não compartilhem da mesma visão dele ou totalmente da mesma visão dele, tá? Para tentar manter a harmonia, né? E evitar exceções aí e repetições, principalmente aí das falas dele, do jeito dele, dos grupos ao qual ele prioriza, tá? E um futuro provável para ele é o Sol, né? Ele tem um futuro promissor. Só que se ele conseguir alinhar, né, as propostas dele com um apoio popular, ele pode brilhar muito como uma figura, né, carismática, um líder inspirador, mas agora uma vitória não pode não vir aí, André, tá? Ele vai ter uma força crescente no cenário político e tudo, mas agora uma vitória não está muito nos caminhos dele. Uhum. O Tá. Nunes ainda está mais na frente. Tá bom. Entre todos aí que a gente tá. falou até agora. É ele, né? Tá. E aí fala um pouquinho do Datena. Ai, o Datena é essa cadeira. Vamos lá. O Datena é o meme da cadeira, né? Que viralizou. Vamos ver o que sai para o Datena. Para o Datena, a gente começa com a carta da torre, abrindo aí, né, o presente para ele. Que assim, ó, André, por mais que ele tenha uma postura popular, uma postura forte, uma postura mediática, ele está enfrentando um momento de ruptura, tá? E mudanças bruscas. E isso não está sendo positivo mentalmente, isso não está sendo positivo para a vida dele. Eu acho que não era, ele não está num momento, eu acho não, né? O que o Tarot me traz, ele não está num momento, ele não está num momento certo para entrar para a política. Ele não entrou num momento em que ele estava bem para entrar para a política, porque ele não está sabendo lidar com isso, psicologicamente, mentalmente, tá? Então ele tem uma abordagem que pode gerar uma resistência do público. Ele até era um grande nome, mas a abordagem dele, através desse tempo de campanha dele aí, foi meio que afastando as pessoas. Por mais que as pessoas gostem, né, de um barraco, de uma confusão, de uma gritaria e tudo isso, essa abordagem dele não está levando certa credibilidade e também está mostrando um despreparo emocional e um despreparo para saber lidar com coisas tão importantes, que é, por exemplo, a prefeitura de uma cidade, né? Tu precisa lidar de uma forma um pouco mais tranquila, tá? Os desafios para ele, a carta do diabo, tá? Que está para ele nas alianças políticas, tá? E na tentação de ceder a jogos de poder e interesses políticos também. Tá? Ele precisa se proteger aí, né, de manipulações ou do risco de prometer demais e se comprometer com as ações dele, né, pouco éticas. Então é uma carta que nos traz uma dualidade aí que ele precisa olhar um pouco mais para aquilo que ele está prometendo, precisa olhar um pouco mais para as pessoas que estão acompanhando ele e ter um pouco mais de, talvez, né, de se proteger, né, de proteção. A terceira carta para ele, eu tô tirando mais porque eu fiquei meio intrigado aqui com essa tiragem, tá? Mas a terceira carta que a gente tem para ele, ó, fecha aqui, a carta da roda da fortuna, tá? Que tanto ele tá num momento de popularidade, tá? Mas ele corre muito risco de enfrentar altos e baixos. É o que está acontecendo com ele, principalmente inesperados, né? Que é o episódio da cadeirada.
Ninguém esperava por aquilo ali. E até então ele vinha numa crescente, mas vai dar uma reviravolta aí, principalmente dependendo de como ele vai lidar com os desafios do meio político. Aí a gente volta lá no início, quando eu disse que ele não estava preparado psicologicamente para essa entrada na política. E isso a gente vê claramente nas ações da pessoa. Então, o tarô só confirma isso, né? Ele tinha grandes chances aí, André, tá? Tá. Como se ele não tivesse E no momento certo, então, para se não, candidatar. Não não, era a hora. não. Tá. Não era a hora. Talvez se ele tivesse esperado um pouco mais, se preparado, estudado um pouco mais, as coisas fluiriam bem melhor. Entendi. Tá bom. E agora fala da Tabata, né? A última aí. Vamos ver, vamos lá então para a Tabata. Vamos ver que cartas saem para ela. O pessoal tá vendo que eu tô tirando mais cartas, né? Mas a gente tira as 3 principais, que é o que rodeiam a pessoa, e as outras a gente complementa para conseguir fazer a leitura aí, tá? A primeira carta que a gente tem para ela é a carta da sacerdotisa, tá? Então, é uma carta que traz um momento de introspecção, estratégia, tá? Que fala aí da jovialidade, né? Mas que traz uma abordagem muito inteligente, tá? E ponderada. A campanha dela está sendo cuidadosamente planejada, pelo que essa carta nos mostra aí, baseada em dados, baseada em compreensão, profunda uma compreensão, né, das necessidades das pessoas. Mas a carta do mago nos trazendo os desafios, que o desafio dela é transformar a visão e o conhecimento em ação política prática. É como se ela precisasse colocar a mão, tá, para que a visão dela... É como se ela tivesse que sair, né, do teórico e ir para o prático. Né? É isso que a carta do mago vem trazendo, né? Que ela precisa ir para o prático, ela precisa demonstrar que ela tem a capacidade de agir, e não apenas falar sobre, não apenas ter a teoria sobre aquilo ali, a inteligência, os dados, tudo certinho na ponta da língua, mas que ela precisa pôr a mão para aquilo ali, né? Para ser usado de uma forma ativa, para gerar mudanças concretas, e isso é o que as pessoas esperam, né? Um futuro provável nos traz para ela a carta da força, né? Que não saiu para nenhum outro candidato, né? Mas mostra que ela tem um grande potencial, principalmente se ela souber usar a inteligência emocional dela para conquistar ainda mais, né, nos próximos anos, tá? Ainda mais eleitores, ainda mais uma campanha muito mais ferrenha, né? Ela pode se tornar uma figura muito importante na política, mesmo que ela não vença, né, essa eleição, porque desde o início eu te falei, né, André, que a vitória é uma vitória masculina, as cartas me trazem uma vitória masculina, né? Infelizmente, para a Tabata, né? Nos traz uma vitória masculina, tá? Mas a trajetória dela tende a ser de grande crescimento e relevância. Num geral, André, olhando para o tarô e olhando para todas as tiragens não sei se tu tem mais algum nome a perguntar, senão eu já ia fazer o geral. De São Paulo são só esses. Aí depois eu vou para São outras só coisas. esses? Tá. Então, num geral, assim, né, o tarô nos mostra que cada candidato traz uma energia diferente, tá, para a disputa da prefeitura, né? O Datena, ele vem com uma força, o Boulos como um líder em ascensão, né, com um forte apelo social, o Marçal inovando de alguma forma, né, que ele busca romper com as coisas que já estão estabelecidas e para ele não fazem sentido e ele precisa inovar
O Nunes vem como o administrador, o tradicional, que busca continuar, que busca aquela continuidade, aquela coisa mais tradicional mesmo, né, como traz o tarô. E a Tabata como a mente jovem e estratégia para um futuro, né? Então, a gente tem diversas abordagens, tá? E cada um com um potencial muito grande que pode e vai, né, deixar uma marca no cenário político. Mas para a prefeitura, as cartas elas trazem o Nunes como uma figura muito positiva para essa eleição. Tá, entendi. Tá bom, então. E lembrando que hoje é dia 18, né? O dia que a gente está fazendo essa 18. live. Tá bom. E essa confusão aí que está acontecendo entre eles, né? Cada debate parece que é pior. Você vê que isso vai continuar até o dia da eleição ou vai dar uma acalmada? Olha, pelo que o tarô me traz, é mais provável piorar, tá? Mas o que acontece? Depois, só pra gente... Aqui. O que acontece, tá? Depois desse episódio aí da cadeirada, esses debates eles vão começar a ter uma segurança muito maior no sentido de olhar o que está acontecendo, olhar a confusão e já meio prever o que pode acontecer. Então, eles vão dar uma segurada nos bate-boca, eles vão dar uma segurada nos ânimos, para que isso não tome uma proporção como tomou, uma proporção desenfreada. Mas eles vão continuar a mil pelo Brasil. Não vai haver, porque a carta da Torre traz isso. Eles vão continuar ali brigando, batendo boca, discutindo, mas quem estiver fazendo a mediação e a emissora, o local que eles estiverem fazendo, vão colocar uma segurança que já preveja mais ou menos o que está para acontecer e consiga interceder a tempo para não acontecer o que já aconteceu. Entendi. Tá bom. E agora, fala um pouquinho lá dos candidatos do Rio de Janeiro, né? Eu vou perguntar só dos dois mais bem classificados, Sim. o Eduardo Paes, o primeiro. Eduardo, vamos lá. Eduardo. Olha, a gente tem a carta do imperador para ele também, né? Trazendo aí uma visão mais tradicional, uma política mais, digamos assim, de continuidade também, tá? Lembra muito o jogo do Nunes, o jogo dele, tá? E o outro é? O Alexandre Ramagem, o outro. O Alexandre já mostra ele aí passando por o fechamento e início de um novo ciclo também. E ele tem um pensamento aí, só que ele está passando por um momento, o tarô me dizendo que ele está passando por um momento psicológico bem complicado. Enquanto o outro, o primeiro, ele já tem como se ele já tivesse o psicológico mais estruturado. Tá? E esse segundo candidato que tu me falou agora, ele passando por um momento ruim, um momento de fragilidade emocional, um momento de estafa, talvez, entendeu? Que ele já tivesse entrando nesse momento meio ruim. Né? Esse segundo candidato, ele precisa tomar muito cuidado, André, com a saúde mental dele, tá? Ele pode passar por um problema que necessite aí que necessite de medicação ou uma hospitalização, uma estafa, alguma coisa desse sentido. Tá. Então, assim, mais positivo hoje para ganhar seria o primeiro, Eduardo Paes. Isso. Tá bom.